Fala galera, ó, mais um simulado saindo aí, tá? Mais um simulado de português, tá? Realizado pelo Matheus Dias. Esse já é o segundo, tá? Do canal. Provavelmente hão de vir mais, tá? Tanto de português quanto de matemática. Agora ele tá me ajudando nessa parte aí, tá? Porque eu tava trabalhando só na parte específica e a gente já tá ali esgotado já de muita coisa da parte específica. Então ele veio aqui para contribuir, né? E ajudar a gente com essa parte de português e matemática, porque é o seguinte: somando o específico, que vale 28 pontos, mais os 10 pontos de português, mais 10 pontos de matemática, a gente está te entregando aqui no canal, tá? 48 pontos, meu amigo. 48 pontos da tua prova, tá? É mais do que 60, 70% da tua prova a gente está te entregando aqui na faixa, tá? 0,800, gratuito, tá? Sem te cobrar R$ 1 te fornecendo os PDFs. Então, Ed, é o seguinte, quero te agradecer. Como é que você agradece? Você vai seguir aí nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Matheus, tá? E vai se inscrever, obviamente, aí no canal, deixar sua curtida, deixar seu comentário de gratidão, tá? E, se Deus quiser, passar nessa prova, porque é isso aí que a gente visa de você, perfeito? Então, estuda pra cacete, tá na reta final, não dá pra desanimar, não é hora de parar, não é hora de abandonar a matéria, ainda mais português e matemática, e específico, sem chance. Essas três disciplinas aí você não tem como abandonar. Ah, mas matemática eu sou ruim, português eu sou péssimo. Te vira, amigo, dá teu jeito. Não é momento para abandonar esse tipo de disciplina que tem esse quantitativo tão pesado de questões e que vale tantos pontos, perfeito? Então, não abandona não, vem com a gente. Esse PDF aí com essas questões você encontra tanto na descrição desse vídeo aqui, tá? Aqui embaixo tem um link para um drive e dentro desse drive você tem acesso a este PDF e aos PDFs dos simulados anteriores, tá? Exceto o da parte específica do 1 ao 5º, esses são os únicos que eu não posso te fornecer, que eram de projetos e cursinhos diferentes, mas do 6º, 7º e 8º, que já está aí da parte específica, você também tem acesso dentro desse drive, e os de português e matemática todos também você tem acesso, tudo de maneira gratuita, tá? Também tem um link aí para o grupo exclusivo do WhatsApp, te recomendo entrar lá, porque lá também na descrição do vídeo você consegue ter acesso a esse mesmo drive, tá? E obviamente você fica por dentro de todos os vídeos novos que saem, tá? E também de todas as novidades referente ao rumo que o canal está tomando, as coisas que a gente está fazendo, enfim, o que a gente vai priorizar depois do concurso da educação, dicas, enfim. Você entra no grupo que você não vai se arrepender. Deixa ele silenciado lá no cantinho, de vez em quando você dá uma olhada que vai ter sempre algo legal lá para você, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos para o simulado, caneta e papel na mão, ou no seu iPad, no seu computador, no seu celular, dá teu jeito, amigo. Vai acompanhando aí com o seu PDF, tá? Deste simulado, acompanhando a resolução das questões. Tamo junto e não perde o foco não, hein? Pra cima. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você estará vendo esse vídeo aqui, mas vamos partir para a correção de mais um simulado parte 2, né, que eu trouxe aqui nesse simulado 15 questões no padrão da sua prova, né, concurso aqui ó, focado na educação, né, concurso da educação. Deixei meu Instagram aqui para você seguir, se você quiser seguir lá, né, dá uma moral por lá, se tiver alguma dúvida é só mandar mensagem lá, eu irei responder. Vamos partir para as questões. Apoio administrativo educacional, nível 2. Então, pessoal, né, aparentemente, né, responda as questões de 1 a 5. Eu tenho um texto, que eu vou ter que ler esse texto, né, tática de prova. Eu vou ter que ler esse texto e interpretar esse texto para responder essa questão aqui. Né, uma questão, com base no texto, é correto afirmar que Laura sente. Então, eu tenho que saber o sentimento de Laura em relação a esse texto para mim responder essa questão. Né, você não vai começar com essa questão aqui. É uma questão aparentemente de texto. Olha na questão 2, você percebe que é uma gramatical. Né? Questão ali que vai sentido denotativo, conotativo, C de criação, D de dicionário, que é o sentido real, e assim vai. Né? Então, a gente não vai fazer questões relacionadas ao texto por enquanto. Vamos fazer questões de gramatical. Gramatical, quer dizer, questões de gramática. Então, essa questão aqui, você fará essa questão por último. Perfeito? Fará essa questão por último. Começando com a questão 2. Então, as sombras que dançavam pelas paredes ao entardecer tinham vida própria. A expressão sombras que dançavam está empregada no sentido. Né? Quando ele fala as sombras que dançavam pelas paredes, a sombra não dança pelas paredes. Então não é o sentido real. Né? Não é o sentido denotativo. Porque denotativo vem de D de dicionário. Né? D de dicionário, que é o sentido real. Sentido real, perfeito? Então não é o sentido real, não é denotativo.
Então cancela. Ou vai ser letra D, ou vai ser letra B. As sombras que dançavam pelas paredes, ao entardecer, tinham vida própria. Então, é um sentido conotativo, indicando apenas a movimentação física das sombras? Não está indicando a movimentação física das sombras. Está trazendo mais um sentido que simboliza os segredos e as memórias. Porque aqui fala, as sombras que dançavam pelas paredes, ao entardecer, tinham vida própria. Então, eu tô me referindo ali o sentido que simboliza os segredos e as memórias mesmo. Entende? É nesse sentido aí. Por exemplo, a expressão aí, sombras que dançavam, é uma expressão conotativa, que está simbolizando as memórias e os segredos que não apenas são um fenômeno natural de uma movimentação física. Entenderam, pessoal? Então, o gabarito dessa questão é a letra B. Sentido conotativo. Lembrando, mais uma vez, que ser criativo, sentido conotativo, é o ser de criação. É o sentido que o ser humano vai lá e vai criar. Sentido de criação. Perfeito? Printaram aí? Sim. Questão 3. Questão 3 trata o seguinte. No trecho, cada degrau parecia lamentar uma ausência. Observa-se o uso de figura de linguagem. Figura de linguagem. Vou começar o seguinte. Letra E. Antítese. Ideias opostas. Beleza? Opostas. Ideias opostas. Então vai ser, por exemplo, eu vi o Sol e a Lua. Sol e Lua são ideias opostas. Ideias opostas. Não é letra E. Porque aqui fala de degrau. Parecia lamentar. Não tem nada a ver com o sentido oposto. Ironia. Também não é ironia. Ironia, um exemplo de ironia, por exemplo, eu falar, eu estava assistindo o jogo, porém o goleiro era tão bom que a sua mão era de banana. Ou seja, ele era tão bom que a sua mão era de banana. É porque o goleiro era ruim, entendeu? Então eu fiz uma ironia. Não é letra D. Eufemismo? Também não. Por quê? Eufemismo é uma suavização de um determinado termo. Por exemplo, no último vídeo eu falei do termo. João foi para o céu. A expressão ir para o céu é uma expressão que significa morrer. Então eu fiz uma suavização do meu verbo morrer com a expressão ir para o céu. Então não é eufemismo. Perfeito? Letra A. Metáfora. Não é uma metáfora. Aqui, cada degrau parecia lamentar uma ausência. Por que não é metáfora? Metáfora. O que é uma metáfora, pessoal? É uma comparação implícita. Por exemplo, se eu falar aqui, se eu falar o amor, amor é fogo. Se eu falar a expressão o amor é fogo, você consegue perceber que o amor não é fogo. O amor é algo que você vai sentir ali, então já vai ser uma figura de linguagem. E a metáfora é uma figura de linguagem cuja indica uma comparação implícita. Como assim implícita? O amor é como fogo. Eu tenho esse como que está de forma implícita na frase. Você consegue perceber, o amor é fogo. É porque eu comparei o amor como fogo. Porém, eu não escrevi a expressão como, porque está subentendido. Então, metáfora, uma comparação subentendida. Não é metáfora. Letra B, prosopopeia? Sim, gabarito letra B. Prosopopeia ou personificação. O que seria uma prosopopeia ou uma personificação? É eu caracterizar um ser que não é animado, um ser inanimado, com uma característica de um ser animado, de um ser humano, por exemplo. Se eu falar parecia lamentar a ausência, quem parece lamentar a ausência são pessoas humanas. O ser humano ele vai lamentar a ausência de alguém, entendeu? E se eu colocar uma característica de um ser humano a um ser inanimado, que é o ser aqui, degrau é um ser inanimado, não tem vida. Então é uma prosopopeia. Perfeito? Gabarito, letra B. Questão 4. Questão 4 temos o seguinte. Assinale a alternativa em que a classificação da palavra está correta. Letra A. Lamentamente, Laura caminhava pelos corredores da casa. Advérbio? Sim. Essa aqui é bem fácil, bem tranquila. Lamentamente, Laura caminhava pelos corredores da casa. Então, ela caminhava pelos corredores da casa de modo lentamente. Eu falei lamentamente? Desculpa o equívoco. Lentamente. De modo lentamente. Então, esse era o modo como a Laura caminhava pelos corredores, que era o modo lentamente, devagar. Então, gabarito, letra A. A casa tinha um peso. Adjetivo? Não. A casa tinha um peso. Então, esse um peso seria um substantivo, não seria um adjetivo. O espelho refletia a imagem de Laura. Finalmente.
Finalmente, seria um advérbio, não um substantivo. Cada memória, verbo, não, memória é um substantivo. O aroma de jasmim, jasmim é um substantivo, não um advérbio. Gabarito letra A. Questão 5. A frase: Laura observa as folhas amareladas caírem lentamente no jardim que cercava a casa de sua infância. Apresenta predominância de quê? Pessoal, temos o seguinte. Aqui a gente tem o uso de funções da linguagem. Funções da linguagem. O que seria funções da linguagem? Funções da linguagem, eu tenho uma função referencial, eu tenho uma função poética, a função conativa, a função emotiva, a função fática e a função metalinguística. Perfeito? Eu tenho todas essas funções da linguagem, certo? Aqui, vamos observar. Laura observa as folhas amareladas caírem lentamente no jardim que cercava a casa de sua infância. Temos qual tipo de figura de... Como que se fala? A gente tem o que aqui? Tem uma conativa, tem uma função conativa, uma função emotiva, uma função apelativa. Temos qual sentido aí, pessoal? Pensem. Bem. Então, eu tenho uma função poética, valorizando a forma e a expressão. A forma e a expressão do termo. Cara, o que seria uma função poética? Vamos pegar pelo conceito. Função poética, pessoal, ela valoriza a forma da mensagem, utilizando uma linguagem figurada. Laura observava as folhas amareladas caírem lentamente no jardim que cercava sua casa de infância. Então, eu tenho uma função poética, valorizando a forma da mensagem, com sentido poético, com sentido figurado, entendeu? Então, eu tenho uma função poética. Função fática não seria função fática. Por quê? Porque função fática, a intenção dela é trabalhar com o emissor e com o receptor. Por exemplo, é muito famoso em diálogos. Se eu estou conversando com alguém, eu estou trazendo uma ideia de função fática. É algo que, por exemplo, eu vou fazer o teste do canal. Se eu faço uma ligação e eu digo oi, aí a pessoa fala oi, porque a pessoa ouviu que eu falei um oi para ela. Então, foi um teste de canal, um teste de comunicação. Função fática é o teste do canal. Testando o canal de comunicação? Não, aqui no teste do canal de comunicação. Tá vendo? Não é função fática. Função referencial. Pessoal, o que seria uma função referencial? Função referencial, ela informa de forma objetiva, e geralmente está na terceira pessoa. Na terceira pessoa. E é usada ali como materiais didáticos, como textos científicos, mas nesse sentido. Também não é uma função referencial. Função emotiva, expressando a subjetividade? Não é uma função emotiva. Porque a função emotiva ela vai trabalhar com subjetividade. O que seria subjetividade? Subjetividade seria, por exemplo, eu falar em primeira pessoa. Se aqui fosse falando assim, meu nome é Laura e eu observo as folhas amareladas caírem lentamente no chão do jardim que cercava a casa da minha infância, aí sim seria uma função emotiva, porque ela estaria em primeira pessoa, falando ali com uma ideia de subjetividade, aí sim o gabarito seria a letra B. Mas nesse caso não é a letra B, que a função aqui é uma função mais poética, uma função ali que eu vou trabalhar mais com o sentido o sentido da mensagem, de valorizar a mensagem. Então ela está valorizando a mensagem aqui. Alguém está falando que ela observava as folhas amareladas caírem no chão, então ela está trazendo uma ideia de valorização para essa forma poética, sabe? Por isso que o gabarito é letra E. Função conativa. Pessoal, função conativa, ela utiliza ali verbos imperativos. Por exemplo, faça isso. A intenção dela é convencer o leitor de alguma coisa. Então não é. Gabarito, letra E. Não é letra A e não é letra B. Perfeito? Questão bem interessante. Questão 5, pessoal. Questão 5. Questão 5, temos o seguinte. Assinale a alternativa em que o uso da crase está incorreto. Importante você decifrar isso. Ele quer uso incorreto em relação à crase. Refiro-me àquela situação complicada corretamente. Porque o verbo referir é um verbo transitivo indireto, porque quem se refere a alguém. Então eu tenho a preposição exigido pelo verbo referir, e eu tenho o a artigo que acompanha a expressão aquela. Aquela. Então eu vou ter aqui, ó, aquela. Então,
A mais A vai dar acraseado, né? A mais A, acraseado. Aquela. Então vai estar desse jeito aqui, corretamente aplicado. Entreguei o trabalho à professora. Correto. Quem entrega, entrega alguma coisa. Entregou o quê? O trabalho, objeto direto. A quem? A professora, objeto indireto. Correto? Vamos à feira comprar frutas. Quem vai, vai a algum lugar. E feira, por ser uma palavra ali feminina, vai estar correto também. Perfeito? Vamos à feira. Né? Ela começou a organizar o evento com antecedência? Totalmente errado. Gabarito, letra D. Por que está errado? Porque temos o seguinte, né? Diante de verbos, porque eu tenho o verbo organizar. Então, diante de verbos, eu não posso utilizar crase. Né? Crase é proibida diante de verbos. Então, ela começou a cantar, ela começou a dançar, né? Não terá crase. Ela começou a organizar, também não terá crase. Porque eu tenho um verbo aqui, então não pode ter. Né? Quem começa alguma coisa. Começa o quê? Começa a organizar. Então, esse A vai ser apenas o A do artigo que acompanha o meu verbo organizar, mas não será uma preposição para ter a junção de uma crase. Perfeito? Então, não pode ser essa alternativa. Né? Prefiro assistir a TV a ler livros. Perfeito. Né? Quem prefere a alguma coisa a outra coisa. Né? Corretamente aplicado. Corretamente aplicado. Perfeito, pessoal? Corretamente aplicado. Então, questão 7. Né? Tomar uma água aqui agora, que ninguém é de ferro. Questão 7. Temos o seguinte. Né? Assinale a alternativa correta. Né? Assinale a alternativa correta. Que é a alternativa correta, pessoal, é importante. Quanto à concordância verbal. Concordância verbal. Temos o seguinte. As pessoas estão satisfeitas. Totalmente errado, né? As pessoas estão satisfeitas. Então aqui está errado. Estão. Os alunos parecem que chegaram atrasados. Errado. Os alunos pareciam chegar atrasados. Né? Os alunos parecem chegar atrasados. Então não podem. Está errado. Cada um dos participantes tem a sua função. Né? Tem a sua função. Então, também está errado. Né? Cada um dos participantes tem a sua função. Mas temos uma ideia importante. Né? Vamos pular essa letra C. Vamos pular essa letra C. Vamos para a letra D. As crianças e o professor foram ao museu. Quem vai a algum lugar. Né? Então está corretamente aplicado. Né? Esse meu verbo foram está corretamente aplicado ali no plural para concordar com o sujeito composto. Né? Que o sujeito composto é as crianças e o professor, que é a terceira pessoa do plural, como se fosse eles. Né? As demais apresentam o erro de concordância. Perfeito? Letra E. Os quadros. Então tá errado. Perfeito? Essa letra C é um fato interessante, pessoal. Cada um dos participantes tem a sua função. Né? Pessoal, por que esse tem aqui? Você vai pensar, caramba, mas esse tem era para concordar com os participantes. Né? Então, esse meu acento aqui, ó, tem acento que a gente chama na língua portuguesa de acento diferencial, é para estar correto. Mas não, pessoal, porque esse tem, ele está concordando com cada um dos participantes. Ele está concordando com isso aqui, ó, cada um. Né? Cada um. Ou seja, cada um tem. Cada um tem. Né? Cada um tem. Ou seja, não é cadas. Né? Para ter acento aqui, nem existe cadas. Né? Cada um tem. Tem o quê? Não pode ter isso aqui. Tem a sua função. Né? Aí ele colocou aqui dos participantes como não é qualquer cada um. É cada um dos participantes. Adjunta adnominal. Né? Mas não, o tem não está se referindo totalmente à expressão dos participantes, mas sim a expressão completa, que é cada um. Perfeito? Então, gabarito, letra D. Questão bem interessante, né? Que poderia trazer certas dúvidas ali. Perfeito? Vamos lá. Questão 8. Percebemos aqui que temos outra questão de figuras de funções da linguagem, né? Que é a função conativa ou apelativa. Ela pode ser chamada de conativa ou também pode ser chamada de apelativa. Né? Então, ele quer uma frase que apresente essa função conativa ou essa função apelativa. Pessoal, eu passei o resumo para vocês nessa questão aqui. Ó. Eu falei tudo para vocês nessa questão aqui. É só voltar o vídeo que você vai entender. Mas, o que é uma função conativa, pessoal? Pessoal, uma função conativa, a intenção é convencer o leitor.
né? A intenção, eu vou até grifar aqui para vocês salvarem aí, né? A intenção é convencer o leitor. Convencer o leitor, perfeito? Eu vou convencer o leitor de alguma coisa, correto? E eu vou utilizar verbos no imperativo, né? Verbos no imperativo. O que seria o verbo no imperativo? Verbos que vão indicar ordem. Então vamos lá, letra A. A lua estava linda na noite passada? Não tem nada a ver de convencer o leitor, ele está só passando uma informação ali, né? Por favor, né? Verbo imperativo, o que eu falei? Por favor, traga o relatório amanhã cedo, né? Então ele quer convencer o leitor a trazer esse relatório, né? Ou seja, função conativa, tá? Letra B, totalmente aplicada. Eu amo o aroma, né? Aqui eu tenho uma função emotiva, em primeira pessoa, subjetividade. Eu amo, né? Tá errado. Estudamos sobre a revolução, também tá errado. O silêncio da manhã é encantador, também tá errado. Só passou uma informação ali, perfeito? Então, gabarito letra B, perfeito? Questão 9, né? A questão 9. Estamos chegando no final, na reta final aí, pessoal. A alternativa aqui, há erro de concordância nominal ou concordância verbal, né? Questão top, pessoal. Questão boa. Tomar uma água aqui, que o elemento não é de ferro, né? Questão 8. Tomar uma água aqui, pessoal. Só um minuto. Questão 9, quer dizer, vamos lá, ele quer um erro de concordância. As lembranças de Laura estavam profundamente guardadas na casa de sua infância, correto, né? O que estavam? As lembranças estavam, terceira pessoa, guardadas. Então eram as lembranças guardadas, perfeito, corretamente. Os sentimentos que ela escondia parecia mais intensos na solidão. Os sentimentos, né? Está equivocado. Por que está equivocado? Porque eu tenho que ter esse verbo aqui, ó, né? Os sentimentos pareciam, né? O que pareciam? Os sentimentos, não parecia, né? Para ser o sentimento parecia. Aqui eu tenho plural, né? Então tem que concordar, terceira pessoa, né? Pareciam, os sentimentos pareciam, eles pareciam, né? Gabarito letra B. Ele quer o incorreto, o erro. O restante está correto. As sombras e as memórias acompanhavam, correto. As paredes antigas da casa mantinham, correto. Ao caminhar, Laura sentia o peso das memórias que as envolviam, correto, né? Correto? Show de bola. Questão 10. Chegando na reta final aí. Identifique a figura de linguagem presente, né? Caraca, top. Questão top. Né? Questão 10. Só, vamos dizer o seguinte. Ele quer a figura de linguagem, né? Presente na frase. Ele é um poço de bondade. Pessoal, metáfora. Não tem o que discorrer. Ironia, né? É você trazer uma ironia ali, como eu citei o exemplo lá, né? Hipérbole, exagero. A pessoa está com muita fome, fala, eu estou com tanta fome que eu estou com 3 meses sem comer, né? Isso as pessoas falam isso aí, né? Isso aí é um hipérbole, um exagero, entendeu? Ela está com muita fome, mas ela não está 3 meses sem comer, é porque ela está com muita fome. Comparação, eu estou comparando, né? Pessoal, uma coisa bem interessante sobre a comparação e a metáfora, né? A comparação é uma comparação, claro, só que ela vai estar escrito a conjunção, né? A conjunção como, na maioria das vezes é a conjunção como, mas pode ser outras conjunções, mas a maioria das vezes é a conjunção como. Essa conjunção ela vai ter que estar escrita na frase, né? Ela não vai estar subentendida, porque a metáfora é uma comparação também, só que é uma comparação subentendida. O que seria uma comparação subentendida? É o exemplo que eu falei, né? Aqui temos, ele é um poço de bondade. Então ela está comparando ele como um poço de bondade. Então ela está querendo dizer, ele é como um poço de bondade. Porém, ela não escreveu a condição como. Se ela não escreveu, não pode ser comparação. Porque a comparação tem que estar escrito. Esse aqui, ó, tem que estar escrito na frase. Se não está subentendido, você consegue perceber pelo sentido, ele é um poço de bondade. Ele é como um poço de bondade. Então é uma metáfora. Metáfora é uma comparação subentendida. Perfeito? Gabarito, letra A. Estamos chegando, pessoal. Questão 11. A regência verbal, pontinho, pontinho, é semelhante à regência verbal em, né? Então ele trouxe uma expressão aqui. Ele pede para a gente ver o verbo e caracterizar se esse verbo é um verbo transitivo direto, é um verbo transitivo indireto e assinalar de acordo com as alternativas abaixo, né? Ver qual que tem o mesmo verbo.
perfeito? A mesma transitividade verbal. Então temos o seguinte: prestou solidariedade, né? Quem presta, presta alguma coisa. Prestou, verbo. Prestou o quê? Solidariedade, objeto direto. Verbo transitivo direto a quem? Ao atacante do Real Madrid. Então, verbo transitivo direto e indireto. E ao atacante do Real Madrid é o meu objeto indireto. Perfeito. Então, ele quer um verbo transitivo direto. Um VTDI. Né? Verbo transitivo direto e indireto. Letra A. Ele agradou. Quem agrada, agrada alguém. Objeto direto. Né? Errado. Ele quer um verbo transitivo direto e indireto. Perfeito? O médico assistiu o paciente. Quem assiste no sentido de ajudar. Esse assistir está com o sentido de ajudar. Quem ajuda, ajuda alguém. Ajuda o quê? O paciente. Objeto direto. Ele quer um verbo transitivo direto ou indireto. Né? Aqui pode ser um verbo indireto. Perfeito? Eu avisei o gerente. Quem avisa, avisa alguém. Avisou o quê? O gerente. Objeto direto. Então não pode ser. As crianças assistiram ao concerto infantil no teatro do centro. Então, as crianças assistiram o quê? Né? Assistiram a alguma coisa. Então, verbo transitivo direto e indireto. Né? Verbo transitivo indireto. Assistiram ao concerto. Objeto indireto. Gabarito, letra D. Perfeito? Letra D. Questão muito boa. Né? Questão muito boa. Eu trouxe algumas questões aqui de sintaxe para vocês perceberem também, né? As questões de sintaxe e entender um pouco sobre esse processo que, na maioria das vezes, os alunos começam a pensar que sintaxe é um conteúdo bem difícil, né? É um pouco mais chato do que morfologia, mas é um assunto importante saber também. Perfeito? Questão 12. Essa sobrecarga tende a aumentar ainda mais a ansiedade, que, né, termo destacado, que ao longo do prazo pode criar problemas mais crônicos. De acordo com o contexto, é correto afirmar que é o pronome relativo que exerce função de. Né? Como ele colocou aqui, ó, sujeito, predicado, objeto direto, complemento nominal, é porque ele quer a função sintática. Né? Ele está procurando aqui, ó, a função sintática da palavra que. Sintática. Sintática. Função sintática, perfeito? Então, temos o seguinte: essa sobrecarga tende a aumentar ainda mais a ansiedade. Né? A ansiedade a qual, porque você pode substituir esse pronome relativo por a qual, ao longo do prazo, pode criar problemas. Então, esse a qual seria o quê, pessoal? Esse a qual seria o quê? Né? Seria o quê? O que vocês acham disso? Esse a qual, ele será o sujeito da frase. Né? Sujeito da frase. Por quê? Quando eu tenho, lembre-se disso, quando eu tenho um pronome relativo, né? Um pronome relativo que vai se referir a um nome que ele está se referindo a esse nome aqui, ó, né? Essa sobrecarga tende a aumentar ainda mais a ansiedade. Então, a ansiedade, a qual? Esse a qual é como se fosse a própria expressão a ansiedade. Entenderam, pessoal? Como se fosse a própria expressão ansiedade. Ansiedade. É como se fosse a expressão ansiedade. Perfeito? Você está só substituindo o termo. Então, isso terá classificação de sujeito. Né? Em função de classificação sintática, uma expressão que, um pronome relativo. Eu não vou falar todos os pronomes relativos, mas 90% dos pronomes relativos em classificação sintática, ele terá a função de sujeito. Função de sujeito. Perfeito? Gabarito, letra A. Não é predicado, não é objeto direto, e nem muito menos complemento nominal. Correto? Vamos lá. Deixa eu só parar aqui para não poluir muito. Questão 13. Questão 13. Questão bem interessante. Né? Observe as expressões destacadas no último parágrafo. Pessoal, questão assim, você não vai ler tudo. Não vai ler tudo. Você pula para cá. Né? Isso é tática de prova. Você pula para cá e lê. É correto afirmar que estabelece nos respectivos contextos relação de. Né? Ele quer trazer o sentido que traz essas relações aqui, ó. Esses termos destacados. Qual relação eles trazem, né, em classificação sintática? Porque isso aqui, ó, tempo, concessão, tempo, causa, é classificação sintática. Né? Classificação sintática. Entendeu? Orações subordinadas adverbiais. Classificação sintática. Uma vez que o entendimento do homem se baseava em algo,
seja porque é uma crença já aceita ou porque o agrada, isso atrai tudo, né? Então, temos o seguinte, uma vez que é um entendimento, esse uma vez que é a ideia de causa, pessoal. Ideia de causa. Por que a ideia de causa? Porque temos o seguinte, né? Uma vez que isso acontecia, né, o entendimento do homem, pontinho, 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 isso atrai tudo à sua volta. Então, isso atrai tudo à sua volta seria a causa desse entendimento, entendeu? A causa desse entendimento aqui, ó, né, que uma vez que. Então, é a ideia de causa. Para toda causa tem uma consequência. Então, isso atrai tudo à sua volta é a consequência de uma vez que o entendimento de um homem se baseia em algo. Entendeu? Essa é a causa. O entendimento se basear em algo. Perfeito? Então, se a minha conjunção, uma vez que ela está junto da minha causa, ela será uma conjunção causal. Né? Então, não pode ser tempo nem tempo. Excluir letra A, excluir letra B. Vai sobrar a letra C ou letra D. Temos o seguinte, né? Mesmo que um número maior de evidências contrárias seja encontrado, ele as ignora ou desconsidera. Perfeito? Temos o quê? Mesmo que. Temos a ideia de concessão, pessoal. Não é condição, mesmo que, né? Não é uma condição para ser se alguma coisa acontecer, outra coisa acontece. Aí sim, seria uma ideia condicional. Mas essa expressão mesmo que, essa conjunção mesmo que, é uma conjunção concessiva. Né? A concessiva é como se... Tem um bizu bem interessante. Né? Eu não vou escrever aqui porque... Mas é o famoso dane-se. Dane-se. Né? Como assim, Matheus? Dane-se. Dane-se o número de evidências, né? Eu não estou nem aí para o número de evidências contrárias que seja encontrado, mas ele vai ignorar ou vai desconsiderar. Então é o seguinte, eu vou ignorar, eu vou desconsiderar, dane-se tudo, né? Mesmo que tenha um número de evidências contrárias seja encontrado, eu vou desconsiderar essas evidências, né? Então é o famoso dane-se, ele não está nem aí para nada, né? Concessão, gabarito, letra D, pessoal. Questão 14. Estamos chegando na reta final. Na oração, um pequeno, como nazismo, precisa de uma escola só de anãs. Presente no texto Jauro Marx. O termo, temos a substantivação do adjetivo pequeno, que exerce, nesse contexto, função sintática. Não é função morfológica. Se, por exemplo, se eu tenho um artigo que está substantivando essa expressão aqui, isso significa, por exemplo, a palavra pequeno, em um sentido normal, é um adjetivo, né? Ah, por exemplo, João é pequeno, é um adjetivo. Só que eu utilizei né? Eu utilizei esse artigo aqui, ó, né? Para substantivar pequeno. Então, se vai substantivar, isso significa que pequeno será um substantivo, né? Em classificação morfológica, morfológica é um substantivo. Agora ele quer em classificação sintática. Sintática. Classificação sintática será o quê? Um substantivo em classificação sintática será um sujeito. Núcleo do sujeito. Gabarito letra C, não tem o que discutir. Não é um objeto direto, porque nem verbo eu tenho aqui para ter um objeto. Porque para ter objeto direto eu tenho que ter um verbo transitivo direto. Adjunta adnominal também não é. Não é uma adjunta adnominal. Não é um complemento nominal, muito menos uma adjunta adverbial. Gabarito letra C. Questão 15 e última, pessoal. Questão 15 e última. Chegamos na reta final. Questão 15. Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as colunas pontinho, 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 com a colocação pronominal. Pessoal, o que seria a colocação pronominal? Vamos pegar o seguinte. Colocação pronominal. Colocação pronominal. Colocação pronominal. Pessoal, estamos no seguinte. Colocação pronominal. Eu tenho a famosa próclise, Eu tenho uma próclise. Eu tenho a ênclise. Eu tenho a mesóclise. Isso aqui, mesóclise. Perfeito, pessoal? É o seguinte. Colocação pronominal. A
colocação pronominal acontece com quais pronomes? Poa. Pronome poa. Ah, Matheus, o que seria poa? Pronome oblíquo átono. P de pronome, O de oblíquo, A de átono. Então, os pronomes oblíquos átonos, que serão os pronomes que vai existir a colocação pronominal. Os pronomes oblíquos átonos são me, são... tem vários pronomes oblíquos átonos aí. Eu vou deixar uma lista para vocês aí no final, beleza? Vou para não gastar muito tempo aqui. Mas próclise, o que é próclise? Próclise é eu colocar o meu pronome oblíquo átono antes do verbo. Antes do verbo. Então, vou colocar aqui, eu te amo, por exemplo. Eu te amo. Eu te amo. Aqui, tá correto. Por quê? Você pode utilizar, quando tem um sujeito expresso, você pode utilizar o pronome oblíquo átono tanto como próclise, aqui antes do verbo, amar, quanto como ênclise. Então, eu poderia colocar aqui, ó, eu amo-te. Eu amo-te. Só que fica bem estranho, mas você não vai utilizar. Você vai utilizar mais como próclise. Eu te amo. Eu te amo. Perfeito. Aqui é como próclise, antes do verbo. Ênclise é depois do verbo. E mesóclise é no meio do verbo. Perfeito? Ênclise depois do verbo. Mesóclise no meio do verbo. Perfeito? Isso aqui é colocação pronominal, pessoal. Isso aqui é colocação pronominal. Então, a gente vai fazer aqui essa análise de acordo com a colocação pronominal correta. Perfeito? Então é o seguinte, aquela pessoa cujo propósito era viver. Então o propósito era da pessoa. Se o propósito era da pessoa, eu não vou utilizar o artigo que. O artigo que? Eu não vou utilizar a expressão que, nem o qual. Vou utilizar cujo, porque cujo é a ideia de posse. Cujo é a ideia de posse. E aqui eu tenho a ideia de posse. Aquela pessoa cujo propósito, o propósito era da pessoa, ideia de posse. Então, não vai ser letra B e nem letra C. Ou letra D ou letra A, pessoal. Você já matou a charada praticamente. Vamos lá. Aquela pessoa cujo propósito era viver sem nunca se preocupar ou sem nunca preocupar-se. Temos o quê? Pessoal, vamos voltar aqui. Colocação pronominal. Próclise. Quando que eu vou ter uma próclise? Eu vou ter uma próclise com os fatores proclíticos. Fatores proclíticos. Fatores proclíticos. Os proclíticos. Os fatores proclíticos, você pode ter fatores proclíticos com adjetivos, com advérbios, com pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, com a preposição em, entendeu? Então, eu vou colocar aqui, ó, pronomes com pronomes indefinidos, pronomes indefinidos, advérbio e vários outros por aí. Vou deixar uma lista depois para vocês no final. Ou seja, fator proclítico, como tem essa expressão aqui, ó, era viver sem nunca. O que seria nunca? Nunca seria um advérbio, um advérbio de negação. Então, se eu tenho um advérbio de negação, ele é um fator proclítico, como eu deixei aqui embaixo. Advérbio, fator proclítico. Se ele é fator proclítico, eu tenho obrigação de utilizar a próclise. Que a próclise é utilizar meu pronome oblíquo átono antes do meu verbo amo. Antes do meu verbo. Só que aqui o verbo com o amanhã. Então eu tenho que utilizar aqui se preocupar. Se preocupar. Gabarito letra A. O restante é só completar. Certamente se veria às voltas com dificuldades. Estas sempre outro fator proclítico. Sempre, advérbio, sempre a levaria. Então eu vou utilizar o meu pronome oblíquo átono antes do meu verbo levaria. Então aqui eu vou utilizar esse ser aqui, ó, se preocupar. Eu vou utilizar o ser, pronome oblíquo átono, antes do meu verbo preocupar. Por quê? Porque eu tenho um fator proclítico que é um advérbio. Aqui eu tenho outro advérbio, fator proclítico também. Então eu tenho que utilizar o meu pronome oblíquo átono antes do meu verbo. Perfeito? Show de bola, pessoal. Show de bola mesmo. Gabarito letra A. Então é isso. Fatores proclíticos são pronomes indefinidos, são advérbios, são a preposição em. Colocar aqui, ó,
Préfixo significa preposição, né? Preposição em, né? Mas como assim, Matheus, preposição em? Por exemplo, se eu dar um exemplo aqui, preposição em. Um exemplo. Se eu falar em tratando-se. Tá correto, pessoal? Esse pronome oblíquo átomo aqui, ó. Poa, pronome oblíquo átomo, ele tá correto? Não tá correto. Por quê? Porque esse ser, ele tem que estar antes do meu verbo tratar, né? Tratando. Por quê? Porque eu tenho um fator proclítico. Se eu tenho um fator proclítico, eu tenho que utilizar a minha próclise, né? E o fator proclítico é essa preposição em, porque em é uma preposição essencial no caso. Né? Temos preposições essenciais, são a, ante, após, até com contra de. Né? Tem um restante aí, desde, em, entre, para, perante, per, sem, sob, sob, trás. Né? Essas são as preposições essenciais. Veja? Então esse em é um fator proclítico. Se ele é um fator proclítico, a minha frase correta a se utilizar seria assim, ó, em se tratando. Perfeito? Em se tratando. Agora aqui está corretamente aplicado. Show de bola, pessoal? Se quiser tirar o print aí, eu vou estender a tela aqui para você tirar o print. Estender a tela. Foi. Printou? Show de bola. Então, pessoal, show de bola mesmo. Né? Você já resolveu aqui, ó, com tudo isso, temos o seguinte, né? Você resolveu aqui, ó, uma questão 15, questão 12, né? Questão 11, você resolveu a questão 14, 10, a questão 13, questão 9, questão 8, questão 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Né? Sobrou a questão 1, né? Que é esse texto grandão. Você vai fazer essa questão por último, pessoal. Você não vai pegar, ler o texto aqui, porque essas questões de gramática aqui, questões gramaticais, é aquela ideia, sabe ou não sabe, não tem para onde correr. Né? É utilizar todos os besouros que eu passei aqui, né? Principalmente aqui besouros de funções da linguagem, né? Função conativa, função apelativa, né? Função emotiva, função referencial, função fática. É só pausando o vídeo e anotando certinho, entendeu? O besouro que eu passei aqui, né? Do dane-se, né? Do dane-se, verbo transitivo direto, né? Comparação das figuras de linguagem, né? Do verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, né? Porque quem assiste a alguma coisa, assiste ao concerto, verbo transitivo indireto. Então eu tenho um objeto direto, trabalhei com letra D. Né? Função sintática, que eu falei aqui do sujeito, né? Pequeno, perfeito? Sujeito aqui, ó, que eu falei da função sintática, que o meu pronome relativo, o quê? Meu pronome relativo. Pronome relativo em função sintática. Em função sintática, ele será um sujeito. Perfeito? Sujeito. Isso aqui é sempre. Agora isso aqui é sempre, pessoal. Pode anotar. Sujeito. Perfeito? Eu falei aqui também do fator proclítico, da próclise, da ínclise, da mesóclise, né? O cujo como ideia de posse, porque o propósito é da pessoa. Então, perfeitamente. Show de bola? Essa questão aqui, você terá que ler o texto. Né? Como o vídeo está bem longo aí, eu não vou ler o texto, eu vou só resumir o texto, perfeito? Mas você vai ler o texto normal, né? Uma questão de entender mesmo, né? De você pegar aqui, ó, ler esse texto aqui normal, né? É correto afirmar que Laura se sente. Né? Pessoal, eu já li esse texto aqui uma vez, né? Mas o resumo desse texto aqui, ó, o que ela fala aqui? Ó? Deixa eu aproximar aqui. Ela diz, em meio à quietude, Laura compreendeu que por mais que o tempo passasse, sempre havia algo inacabado dentro dela. Né? Uma parte de sua essência parecia estar naquele casarão, ou seja, uma parte da sua essência parecia estar no casarão, como se fosse no passado. Né? Ela está querendo voltar no passado, ela tem desejo de voltar no passado. Né? Entre sombras e memórias, aí, ó, entre sombras e memórias, no passado. E não sabia se queria voltar ou esquecer, entendeu? Então, nessa questão aí, esse texto, né, ele vai trazer ali um sentido de dúvida, um sentido de nostalgia, de desejo de esquecer o passado. Né, porque aqui ela comenta, né, dentro naquele casarão ali, né, a sua essência parecia estar naquele casarão, entendeu? Aí, exatamente isso, né? Mas você vai ler o texto aqui, mas é bem tranquilo essa questão, não traz ideia de distância, né, de indiferente, né, de curiosa para descobrir os segredos escondidos, nada a ver, né? Uma paz sem arrependimentos, né? Não tem nada a ver, sentimento, nada a ver, né? Totalmente desapegada das lembranças, não, ela não está desapegada das lembranças, porque aqui ela utiliza
parecia estar naquele casarão. Ou seja, a sua essência parecia estar naquele casarão, entre sombras e memórias, né? E não sabia se queria ou se podia esquecer essas lembranças. Então não é um desapego, né? Ela tem um apego com o passado. Por isso que ela gabarita a letra D. Uma dúvida entre a nostalgia e o desejo de esquecer o passado, né? Ela não sabe aquilo. Ela não sabe se queria ou se poderia esquecer. Então ela tem um desejo, né? Perfeito. Gabarito, letra D. Questão bem tranquila também, né? Eu leio o texto aí, uma questão de leitura e interpretação de texto bem tranquila mesmo. Então, pessoal, finalizamos aqui, né? Fizemos aqui 15 questões bem interessantes, né? Sobre o concurso da educação, principalmente, né? Minhas apostas para o concurso da educação não é que vai cair questões aqui, ó, né? Por exemplo, de próclise, né? De próclise, ênclise, mesóclise, colocação pronominal, né? Eu acredito que não vai cair uma questão dessa. Eu coloquei aqui para você ficar bisurado de tudo, pô. Entendeu? Porque tá no edital, pode cair, né? Agora, a minha aposta é o quê? Cair verbo, né? Por exemplo, se aqui verbo transitivo indireto, né? Transitividade verbal, né? Cair questões de figura de linguagem, né? Certamente vai cair concordância, certamente vai cair concordância, né? Uma ou duas questões na sua prova vai cair de concordância nominal, concordância verbal, né? Show de bola. E crase também vai cair, minha aposta para crase também vai cair, né? E figura de linguagem, né? Metáfora, prosopopeia, vai cair questão disso aí, entendeu, pessoal? E acredito que eles vão cobrar ali, dentro dessas 10 questões que vão cair na sua prova, vão cobrar ali alguma questão de leitura para você ler, né? O texto ali para você ler, né? Um texto para você responder uma ou duas questões de texto, e o restante, questão de gramática, né? Você vai começar do jeito que eu falei, você vai começar respondendo questões gramaticais, depois você volta no texto e responde as questões textuais, perfeito? Então, só seguir no Instagram aí, né? Qualquer dúvida, só mandar mensagem aí pra mim. Estou à disposição de vocês aí, simulado corrigido aí, pessoal. Tamo junto, é nóis. Show de bola!